E tem a questão mesmo de ter uma solução, Fábio, que não precisa se preocupar. Eu não preciso administrar. Não. Seria diferente se eu desenvolvesse alguma coisa própria, trabalho de sustentação, trabalho de administração. Hoje a gente tem uma solução focada nisso. Ela traz um ganho pra gente operacional, a gente não precisa ficar liberando, fazendo nenhuma gestão de acessos, a gente consegue ter uma capitalidade grande. A solução, como eu falei, é uma solução SaaS, então a gente não precisa de infraestrutura. Então tem diversos ganhos nesse sentido, mas os ganhos operacionais, os ganhos também para a parte de marketing, de segurança, como você colocou, são bem relevantes para o grupo. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Além do Software, o videocast que conecta a realidade das empresas de tecnologia com o nosso dia a dia. Eu sou o Fábio Carvalho, responsável de negócios do iFire, e no episódio de hoje vamos discutir como a transformação digital está impulsionada por soluções tecnológicas como o iFire, focando nos desafios de segurança e operação enfrentados pelas empresas. E para isso temos a honra de receber Douglas Guilherme, gerente de infraestrutura e TI do Grupo Ângelos, que vai compartilhar a sua experiência e os insights sobre como o iFire tem sido uma aliada nos processos. Fica com a gente que tem muito conteúdo relevante para você. Vamos nessa? Bom, Douglas, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje nesse episódio do Além do Software. Antes de você se apresentar, falar um pouquinho da empresa que você trabalha, um pouquinho sobre a sua carreira, sobre o seu currículo, a gente tem aqui uma espécie de trote, um quebra-gelo, onde a gente pede para o convidado que vem aqui pela primeira vez, como é o seu caso, contar alguma história engraçada, algum momento que passou na sua carreira de tecnologia ali, desde a entrada até a passagem da sua carreira, que você conte para a gente, né, compartilhe com a gente um momento engraçado aí da sua carreira, faz parte dessa cerimônia inicial dessa nossa conversa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história e depois fizesse a sua apresentação, pode ser? Claro. Obrigado, Fábio, pelo convite. Pai, você me coloca numa de lembrar aqui alguma história. Mas na carreira aí, eu lembro uma situação que foi até um aprendizado. Uma situação foi difícil no dia, né, mas isso se tornou um aprendizado, né, em uma das experiências que eu tive há muito tempo. Um dia eu estava lá na TI, chegou um diretor de negócio de uma área e trouxe uma bomba. Ó, a gente precisa desligar o gerente e um analista da minha área, né, e eu tô com receio de perder acesso, de perder algumas ferramentas que eles têm, algumas senhas, né, e eu não tenho isso mapeado. Falei, bicho, agora você me quebra, e você quer que eu faça o quê? Né? E aí, falei, tá bom, vamos lá. Até a gente dentro da TI ficou meio que um joga pra lá, um joga pra cá, e aí o que a gente faz? Falei, não, eu vou lá, né? Tô de infra, vou lá falar com o pessoal, dar um tento. Fui, né, cheguei na área, algumas pessoas me conheciam, não tinha muita proximidade com a área e tal, mas aí eu me apresentei e falei, ó, pessoal, eu tô fazendo um trabalho de segurança de informação, tô fazendo um mapeamento, né, e eu precisava que vocês compartilhassem comigo algumas senhas de plataformas que a gente usa para eu ter isso compartilhado, para eu ter isso gerenciado, né. O pessoal ficou meio, né, assim e tal, mas viu, né, o cara da infra, tá bom, tá aqui, né, me mandaram um Word ainda. Tá aqui as senhas. Não acredito. Falei, cara, beleza. Passou isso aí, dali a pouco o pessoal foi desligado. Foi um negócio que, cara, eu fui no caminho pensando, o que eu vou falar para essas pessoas para eu descobrir a senha? Meu Deus do céu. E aí isso eu falo que é um aprendizado, porque depois nunca mais eu trabalhei sem processo, né, cara? Um processo claro de gestão de segurança e de senhas e uma ferramenta de gerenciamento de senhas, né? Uma plataforma onde a pessoa possa registrar, porque hoje a gente tem muito acesso ainda que não é genérico, né? Hoje as empresas têm acesso ao portal de prefeitura, próprio Instagram, ferramentas de marketing, que acabam tendo um acesso genérico e acaba ficando lá na área, né? Não fica muito na TI. Então a gente busca sempre mapear isso para não ter que passar por isso de novo. Né? Legal. Bacana, e a gente vai falar um pouquinho hoje na nossa conversa, no decorrer, né? Eu acho que essa questão envolvendo senha, segurança, ela ganhou patamares maiores ainda, né, com o advento do LGPD. Então, o que a gente olhava como risco de segurança, ele mudou completamente, né? Total. Ele aumentou essa visão. Então, hoje, você falando dessa história, eu me lembro dessa questão, enquanto isso ganhou importância, né? Demais. Nessa situação. Mas obrigado por compartilhar com a gente. E agora, conta pra gente um pouquinho quem que é o Douglas,
né, sobre a sua carreira, sobre a empresa que hoje você Sim. está como gerente de infraestrutura e tecnologia, né? Conta Isso. pra gente um pouquinho sobre o Douglas. Claro. Meu nome é Douglas Guirelli, eu sou formado em Sistema de Informação e eu falo que TI é minha vida. Eu comecei desde cedo, cara. Ainda bem que eu me dei bem nessa área, porque eu não sabia fazer outra coisa. Legal. Então, eu comecei muito jovem, formatando computador, fazendo manutenção, era uma cidade pequena, me tornei uma referência rápida na cidade. E lá eu passei por lojas de informática, provedor de internet, lan house, tudo aquilo que muita gente passou na carreira no começo, até uns 18 anos, quando eu fui para TI corporativa. Aí eu embarquei em TI corporativa, sempre mais focado em infraestrutura de TI, parte de suporte e gestão. Fiz umas pontinhas em outras áreas também. Tenho, acho que as 2 últimas grandes experiências, que eu passei mais tempo, trabalhei na TecnoSpeed por 4 anos e hoje eu estou há 7 anos como gerente de infraestrutura de TI. Agora a gente está mudando um pouquinho, incorporei umas áreas novas, então estou como gerente de operações de TI no Grupo Ângelos, uma empresa aí muito conhecida na região como Prever, Sim. E a gente passou por um rebranding, então hoje nós nos tornamos Grupo Ângelos e assim, hoje eu falo, aqui na região, quem é de Maringá, interior do Paraná, sabe que Prever se tornou sinônimo de serviço funerário. Da mesma forma que o Wi-Fi é de hotspot, de Wi-Fi, o Prever se tornou esse sinônimo. Então é até um trabalho um pouco difícil hoje, mas que vem acontecendo de fazer esse rebrand da empresa, mudar essa marca, até para que a gente tenha uma abrangência maior. Hoje nossa operação é toda... Hoje a gente tem uma operação concentrada no sul do país, estamos em torno de 40 a 50 cidades no sul do país, todas as principais cidades do sul. E o que a gente faz hoje, o principal carro-chefe da empresa, a frente principal é o nosso plano de assistência. Então a gente tem um plano de assistência, benefícios e seguros, no qual a gente busca cuidar de pessoas com excelência em todo o ciclo da vida. Muita gente acha que vê o produto e fala, cara, isso é só para quando alguém falecer, quando eu perder alguém. Mas não, a gente busca muito estar próximo do nosso cliente, a gente chama até nosso cliente de associado. A pessoa que tem no nosso plano é o nosso associado, porque realmente faz parte da empresa e a gente pensa sempre nele. Sempre pensa em ter excelência em qualquer ciclo, em qualquer momento que a pessoa tenha um contato com a gente está ali próximo e busca ter excelência nas entregas. Legal, bacana. E eu pude presenciar o crescimento do grupo, e agora está passando por esse rebranding, e é o grupo que ele oferece um serviço que ele ao mesmo tempo que ele é delicado, ele é inovador, porque é um serviço que mexe com um momento que a pessoa está passando muito delicado. Eu particularmente usei agora no dia 30 de janeiro, meu avô faleceu, e a gente usou ali, o velório dele foi numa das capelas ali, do Grupo Ângelos, e é um serviço extremamente delicado, é um momento de entrega, extremamente delicado, Eu acho que vocês fazem isso com primazia e tal, eu acho que deve ser muito legal você participar desse processo, e você como gerente de tecnologia também. Legal você compartilhar um pouquinho mais, sobre a empresa, sim, nesse grupo, nesse momento de transição, inclusive, aí de troca de nomes, E a gente sabe que o ambiente tecnológico ele é desafiador, E você ocupa um cargo que acaba... Os problemas chegam ali para você. Quando eles chegam para você, acho que o nível de desafio ele é sempre grande, E aí, conta pra gente um pouquinho mais sobre esses desafios. Quais foram os maiores desafios que você tem enfrentado ali como gerente de tecnologia à frente do Grupo Ângelos? Compartilha pra gente os principais desafios que vocês têm passado ali. Claro, Fábio. A gente... Hoje, o grupo, como eu estava falando, a gente busca em cuidar de todo o ciclo de vida. Então, a gente tem uma operação muito verticalizada. Nosso principal produto que a gente realmente comercializa está direcionado ao plano, mas toda a nossa cadeia de benefícios e assistências, elas passam muito por nós. Então, para isso, nós temos diversos núcleos de negócios com frentes diferentes. E isso para a tecnologia, cara, é um baita desafio. É um baita desafio porque a gente tem uma convergência,
mas são assuntos diferentes com profissionais e sistemas diferentes, né? Então, nós temos o núcleo de serviços póstumos, que faz toda a parte do serviço ali funerário, né? Então, concentra crematórios, cemitérios, capelas, toda a prestação de serviço da funerária. A parte PET também que a gente iniciou, né? E dali a pouco a gente tem outro núcleo que é o de saúde e benefícios. Saúde e cuidado, desculpa. Na qual onde a gente preza a saúde. Então, nós temos clínicas, parcerias médicas, telemedicina, e são públicos, são clientes internos totalmente diferentes. Né? Sim. Dali a pouco temos outro núcleo, que é núcleo de segurança, seguros e assistências, também que é uma outra, toda uma regulamentação e toda uma gestão. Então, isso para a tecnologia acaba gerando muito desafio. Né? Primeiro, você tem que gerenciar muitas soluções. Né? Hoje a gente tem diversos sistemas para manter a empresa funcionando. Temos que fazer isso se comunicar, temos que manter a segurança, temos que garantir toda a questão de integridade desses dados, né? E temos muita infraestrutura para manter também. Então, nós temos diversas unidades, a gente tem uma capilaridade muito grande no sul do país. Então, hoje a gente tem por volta de 80 sites ou locais, né? Que a gente tem mais de uma operação na mesma cidade. Então, para a tecnologia é um grande desafio. Tá? É um grande desafio você gerenciar tudo isso, você manter toda a operação funcionando, gerar um trabalho de excelência e principalmente entendendo que você é meio. Né? A tecnologia numa empresa como a nossa, ela é meio, ela não é fim. Ela não está diretamente... Ela gera muito benefício, ela gera experiências para o cliente. Certo. Mas ela é meio. Né? Então, a gente tem que também prezar por uma gestão de custo, por uma estrutura enxuta. Né? E isso faz com que a gente busque muitas soluções SaaS, soluções prontas, soluções que já possam ser acopladas às nossas ferramentas e que a gente não tenha que ter tanta infraestrutura, tanta manutenção e workloads dessas estruturas. Né? Um grande desafio, acho que a gente vê no mercado hoje, é profissional. Né? Conseguir profissionais para atuação, mão de obra. Né? Então, quanto mais a gente consegue contar com parceiros que consegue nos entregar um trabalho ali, fazendo uma parceria que traga o resultado que a gente precisa, sem precisar ter equipe, né? A gente acaba tendo equipe muito enxuta, porque a mão de obra ela é escassa hoje, né? Então, acho que o grande desafio é a mão de obra. É mão de obra e manter uma estrutura enxuta, né? Buscar sempre soluções SaaS, soluções já estabelecidas no mercado, que conseguem entregar valor rápido. E automações, né? Ter isso automatizado, ter processos claros, né? Ter essa estrutura para conseguir atender. Porque no final do dia a gente tem que atender diversas situações, a nossa operação é 24/7, a gente nunca para. Então, 24/7. 24/7. Todas essas unidades, quando elas precisam de suporte, por exemplo, elas direcionam ali para a unidade matriz aqui. Sim. Hoje a gente tem uma operação, um atendimento centralizado, né? Toda a operação do sul do país ela fica com Maringá, onde a gente tem um centro de serviços compartilhados, e a TI toda aqui. Né? A gente acaba tendo, em alguns casos, ou um colaborador em regiões mais distantes, ou um terceiro para fazer field service, né? Mas toda a gestão da TI fica aqui. Então, hoje o time de suporte, por exemplo, que está dentro da minha gerência, roda 24/7. É sobre aviso, é plantão, porque o negócio não para, né? Então, as funerárias, elas operam 24 horas. Né? E elas dependem de sistema para funcionar hoje em dia. Hoje em dia, que empresa, né? Que não precisa, né? E a funerária não fica longe desse modelo. Né? Ela acaba precisando de todo o sistema, de todas as ferramentas que a gente tem no horário comercial, 24/7. Sim. Imagino que vocês sofrem com o desafio pela característica do serviço de vocês, né? Eu acho que ele, como você falou do 24/7, tem um acionamento, um nível alto de acionamento em horário fora do horário comercial. Sim. Né? Que o usuário lá na ponta, ele está acionando o serviço, ele está acionando ali o que ele contratou. E aí as equipes, elas acabam se envolvendo nisso fora do horário, né? Sim. Então eu imagino que você enfrentou um desafio grande junto com a tua equipe, de estabelecer essa arquitetura de sistemas que elas pudessem ser integradas, que elas pudessem conversar uma com a outra. Acho que você pode ter tido desafio com soluções legadas também, né? Para fazer a troca ou para fazer essa integração. Você passou por isso também, Sim. nessa estruturação. Sim.
Sim, a gente tem soluções ainda que a gente mantém legadas, né, que faz uma parte core nossa, mas buscamos digitalizar o negócio e construir soluções novas, né? Então, trazer ferramentas de mercado e fazer essas integrações para que elas funcionem. Tá? Hoje, e é um cenário muito delicado, como você colocou, onde eu sempre digo que muitas das experiências que a gente proporciona como tecnologia, elas são únicas e são naquele momento. Não tem como voltar. Então, o pessoal, por exemplo, do meu time de Service Desk, eles sabem que atende o cliente, no caso do nosso associado, é a primeira prioridade. Não existe outra prioridade. Qualquer serviço que afete o cliente é prioridade na frente de tudo. Por quê? A gente não consegue retratar uma situação, a gente não consegue voltar atrás, né? Então, é um momento difícil. Então, a gente busca sempre estar próximo. Então, a gente tem atendimento 24 horas, mantendo todas as soluções funcionando, né? Mas, depois, assim, vamos pegar aqui, com esse boom de tecnologia e toda essa parte de digitalização, fez com que a gente também tivesse que ir para frente com outras soluções, digitalização do negócio. Hoje nós temos um app chamado Angiplus, né, como a empresa passou para o nome, onde a gente concentra todos os atendimentos que a gente pode fazer. Então, cria um canal digital para o nosso cliente, onde ele pode ver todos os benefícios que ele tem, fazer todas as operações normais do plano, pode fazer diversos acionamentos, telemedicina PET, agendar consulta nas nossas clínicas, ver parceiros que a gente tem de convênio, né? Isso passa muito por tecnologia, né? Isso foi todo um processo de que a gente precisou evoluir, buscar ter plataformas, ter estrutura para construir. E principalmente em um mercado que não tem muitas coisas, soluções prontas, né? Quando a gente olha muito tem mercados em que a solução está tudo... Existem diversas soluções, né? Você vai olhar para uma solução de varejo hoje, tem diversas soluções, né? Mas no nosso ramo, não. As soluções normalmente são pequenas, normalmente não nos não atende um grupo tão grande, né? Então a gente acaba tendo que desenvolver, quando a gente fala do nosso core business, né, planos e a parte de serviço funeral, a gente acaba tendo que desenvolver nossas soluções. Interessante esse ponto, acho que vale a pena a gente estressar um pouquinho, né? Eu imagino que você, como responsável por infraestrutura e tecnologia, você tem que estabelecer algum checklist, algum crivo mínimo para que quando você vai buscar uma solução do software, aquele checklist ele seja alcançado ou minimamente, né? E você me falou dessa dificuldade, então você tem ramos mais generalistas, onde você tem uma imensidão de softwares para escolher, e quando vai para a sua área, mais específico para a sua atividade, você não encontra aquele software que está exatamente modulado para aquela tua necessidade. Isso é uma dificuldade para o teu dia a dia, pelo que eu percebi, então. Sim, é uma dificuldade grande. Quando você olha principalmente para o nosso ramo, né, você acaba encontrando muitas soluções, poucas soluções, né, e soluções às vezes não tão estressadas, não tão preparadas para o nosso volume. A gente acaba se tornando case em alguns casos, porque a gente é os chatos que ficam demandando. Vocês precisam implementar isso, vocês precisam implementar aquilo, né? A gente busca manter um checklist de busca de soluções, então se ela atende todos os nossos requisitos ali de segurança, de confiabilidade, atende às normas de LGPD, a gente tem um departamento, né, um comitê de LGPD dentro do grupo, Legal. Uma área dentro da tecnologia que só cuida dessa parte de segurança da informação e governança de dados, né? Justamente porque a gente precisa prezar pelos dados sensíveis, né? E precisa exigir isso dos nossos parceiros, a gente acaba tendo muita interligação, né? E acaba que nós desenvolvemos um checklist para validar, para fazer uma validação do nosso parceiro e falar, cara, esse aqui dá para encaixar, esse aqui, você precisa ajustar esses pontos aqui para a gente poder fazer negócio, né? Porque senão para a gente não encaixa. Porque senão vira muito um balaio de gato, né? Vira uma mistureira de coisas que depois a operação fica muito complexa. Diversos sistemas para você criar usuário, diversos sistemas para você desativar o usuário, né? Diversos sistemas, às vezes você não acaba lembrando um sistema, você cria complexidade, e quando você cria complexidade, seu time de Service Desk sofre. Sim. Né? Ele sofre para manter a operação funcionando.
Você não pode deixar brechas, né? Quando Não. você tem vários sistemas sendo utilizados, você amplia as entradas ali, você vai ter que obrigatoriamente ampliar o teu controle, o teu monitoramento, né? Nesse caso. E aí, falando um pouquinho, né? Trazendo um pouquinho mais para o nosso peixe, falando do Wi-Fi, relacionando essa questão com a LGPD, né? A gente sabe que hoje ela tem colocado uma pressão, né? A LGPD, não só a LGPD, mas o Marco Civil também, que é um pouquinho mais antigo, ela tem colocado sobre as empresas uma responsabilidade além, né? Então, hoje, quando você fala de dados pessoais, de dados sensíveis, existe uma preocupação muito grande em relação a isso, desde a implementação da lei, porque a entrada de dados ela acontece praticamente de todos os lados, né? Vocês têm isso, mas falando mais especificamente do caso que envolveu a contratação do Wi-Fi, né? O Wi-Fi Hotspot hoje atende as unidades, algumas unidades do Grupo Ângelos, principalmente as capelas funerárias, né? Então, hoje, os usuários que estão frequentando ali, participando dos velórios, enfim, eles fazem então a autenticação no Wi-Fi na rede guest, na rede visitante, utilizando a nossa plataforma, através do nosso portal captivo, onde ele passa ali por um processo de aceite, né? Então ele dá o aceite ali das condições do Wi-Fi e também das condições do grupo, para que ele possa certificar que aquela passagem de dados ela está atendendo ali as questões legais, né, da LGPD. Então, nesse ponto, você acredita que essa parte com o software do Wi-Fi atendeu essa entrada de informações dentro das capelas? Você entende que isso supriu a necessidade de segurança do grupo para a entrada de usuários do Wi-Fi? Com certeza, porque hoje o Wi-Fi é uma necessidade, né? A pessoa chega ali e ela precisa, e a gente precisa de segurança, né? Como eu te falei, a nossa operação é de 4x7, né? E nós temos uma capilaridade gigante em que humanamente não é possível, se você fazer uma gestão manual, administrar isso, né? Então, tendo o Wi-Fi como parceiro, né, hoje, em todas as nossas capelas de velório, todos os nossos cemitérios e nossas clínicas contam com Wi-Fi, né, justamente para a gente dar mais um benefício ao nosso associado, e também a gente ter essa segurança, poder ter essa rede guest com segurança para a nossa rede, com identificação das pessoas. A gente sabe quem conectou, sabe quando que conectou, qual é o dispositivo, a gente consegue personificar aquela pessoa, ter os logs, caso alguma coisa ocorra, né? Então, isso nos gera muita segurança. E principalmente, né, uma outra coisa que casa com o que a gente sempre busca, que é a solução SaaS. Né? Usar o Wi-Fi hoje para nós, a gente é zero implementação, zero infraestrutura para administrar, né? Vocês nos entregam uma plataforma pronta, totalmente SaaS. Legal. Né? E aproveito para fazer um disclaimer aqui, quem está assistindo esse conteúdo, né? A gente no Wi-Fi a gente tem um material rico falando sobre LGPD, sobre questões de segurança para acesso à rede visitantes. Então a gente vai deixar um link aqui nesse material, né, que você está assistindo, para que você possa baixar o nosso e-book sobre segurança, sobre LGPD e como o Wi-Fi pode ajudar você, gerente de tecnologia, coordenador de TI, enfim, que possa estar com essa demanda, assim como o Douglas está falando aqui nesse nosso momento aqui de conversa, beleza? E aí, Douglas, seguindo, né, na nossa conversa, e falando dessa implementação do Wi-Fi, né? Como que você viu essa questão envolvendo a implementação? Você já adiantou que não foi necessário você fazer altos investimentos ali para o grupo, a solução ela já estava homologada com o tipo de equipamento que vocês utilizavam na ponta. Conta para a gente um pouquinho como é que foi esse processo de ativação nas unidades, se foi difícil, se não foi, quais foram os desafios que vocês enfrentaram para isso? Perfeito. Olha, foi muito tranquilo. Foi muito tranquilo, né? Quando eu cheguei no Grupo Ângelos, nós já tínhamos algumas unidades, né? Eram poucas unidades ainda que utilizavam Wi-Fi, e foi uma primeira entrega, né? Era um desejo do nosso CEO na ocasião de que toda a capela tivesse um Wi-Fi com segurança, com qualidade, para o nosso associado, para o visitante, enfim. Então a implementação com Wi-Fi foi bem tranquila. Nós já estávamos trabalhando com uma linha de equipamentos que era totalmente homologada, né? Não exigiu diversos fortes investimentos, o pessoal fez uma configuração muito rápida e é uma solução muito escalável, né? Hoje, quando eu abro uma nova unidade, é muito tranquilo porque eu mando 3 informações de cada equipamento ali para o suporte, né, para o time do Wi-Fi e pronto.
né? A solução é extremamente escalável dentro da plataforma, as configurações já estão feitas e o pessoal também já nos conhece, então o estabelecimento criado dentro do Wi-Fi já vem pronto, vem muito tranquilo mesmo, muito customizado e muito pronto para a gente operar. Então é bem tranquilo mesmo para a gente hoje essa operação. Você entende que pelo fato dessa simplicidade de você falou de ser escalável, né? Uhum. Eu acho que o fato de você ter uma rapidez em colocar esse novo item ou esses novos itens, eu acho que te libera tempo para você cuidar de coisas mais importantes, mais estratégicas ali para a sua área, né? Com certeza, libera tempo meu, libera tempo do time. Hoje, como eu falei, é muito escalável, né? A gente já, vamos abrir uma operação nova, vamos expandir, vamos construir uma nova unidade. O Wi-Fi é a coisa que a gente nem acaba pensando em dificuldade. Se a gente for falar risco, não entra na linha de risco, porque é muito tranquilo. Como eu te falei, hoje a solução ela vem muito pronta, né? Ela é muito escalável as configurações, né? Então acaba que é muito rápido essa implementação e a gente já conta com a segurança de estar ali protegido e estar disponibilizando esse serviço, esse benefício ao nosso cliente. Legal, e hoje vocês utilizam APs da Cambium, não é isso? Isso. E aí tem uma controladora de outra marca, como é que é a infra lá? Cloud também. Hoje a gente utiliza toda a nossa controladora cloud, né? A gente utiliza o Cine Maestro da Cambium, né? Integrado com o Wi-Fi, ali toda a configuração, a gente não tem nenhum equipamento a não ser os access points instalados, né? Então eu busco muito, hoje, como eu tenho uma capilaridade grande, né? Muitas unidades e uma equipe enxuta, ter um mínimo de infraestrutura na ponta, ter infraestrutura de qualidade, mas um mínimo de soluções de servidores e de estrutura. Então, o que eu prezo é uma rede bem estruturada, um cabeamento, um firewall de qualidade, e os access points, suítes, então uma boa configuração e ter boa internet. Né? Então, a gente sempre tem de 2 a 3 links por unidade para garantir a comunicação full time, né? E não ter que colocar a infraestrutura lá na ponta, porque senão gera muito trabalho operacional de gestão disso. Eu acho que essa preocupação ela tem a ver com a experiência, né, do usuário. E a gente está falando que o grupo ele presta um serviço num momento tão difícil. Eu acho que cada pequeno ponto de experiência onde o usuário ele consegue fazer ele ter uma boa experiência, eu acho que é muito importante, faz ele lembrar da marca, faz ele lembrar daquele momento, né? É uma das coisas que várias marcas de várias empresas famosas, de repente, ainda não conquistaram. Ela entrar na memória do cliente, né? Como que você entra na memória do cliente? Você prestando serviços memoráveis, né? E quando a gente está falando de experiência do usuário, mesmo que seja um serviço mais commodity, como o Wi-Fi, né? Ele faz a diferença quando você tem essa fluidez na utilização e você está pensando numa infra que seja legal e que ela atenda a questão do custo-benefício também, né? Porque hoje a gente tem no mercado marcas que elas vão entregar uma experiência fluida para o usuário. Até acho que alguns anos atrás tinha poucas marcas, só que elas eram muito caras e tal, e hoje a gente já tem uma esteira, uma bandeja maior de marcas que podem prestar essa experiência, né? Mas mesmo assim, você tendo a estrutura, se você não tem ali um software que faça o controle, uma gestão mínima dali, talvez vocês teriam dificuldades, até mesmo de medir se o cliente está tendo uma boa experiência ou não, né? Exatamente, porque nós temos hoje algumas formas de medir a nossa satisfação, mas ela às vezes está muito relacionada a quem teve contato conosco. Então, no caso de um atendimento funerário, a família mais próxima, ao declarante do óbito, né? Mas a gente acaba não conseguia popularizar essa avaliação, né? Com o Wi-Fi, hoje a gente consegue ter uma opinião mais fundamentada de quem passou na capela, de quem passou ali, foi visitar um velório, ele consegue dizer ali, depois respondendo a pesquisa de satisfação, né, o que ele achou, como que estava o ambiente. Isso soma muito para o nosso time de relacionamento poder avaliar as estruturas. Como eu falei, nós temos uma capilaridade grande, nós temos times enxutos, né, em todas as áreas da empresa para conseguir prestar um bom serviço, mas sem exageros, né? E isso faz com que nós tenhamos informação, né? Uma pesquisa de satisfação, toda pesquisa de satisfação respondida hoje no Wi-Fi, por qualquer ponto nosso, seja aqui no Paraná, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, é lida por uma pessoa. E essa pessoa consegue falar, cara, alguém acertou aqui
alguém pisou na bola aqui, a gente vai ter, e aí a gente tem todo um processo interno, né? Então hoje nós temos muito mais informação com o NPS e com os campos ali, onde a pessoa pode trazer a opinião dela, olha, estava tudo certo, não, ó, faltou alguma coisa, e a gente corrigindo. Nós temos um processo, na verdade, chamado pós-óbito, que é uma pesquisa que nós fazemos com um declarante para entender se deu tudo certo, se todo o trabalho foi prestado, foi tudo bem prestado. Como eu falei, isso fica preso à família mais próxima, a quem fez a declaração, né? Mas pode ter tido outras situações. E aí os dados do iFire, ele colabora para essa questão. Se tem uma reclamação ali, ela vira no mesmo nível de um pós-óbito, como a gente chama, que é uma reclamação alta, vamos dizer assim, que vai ser tratada em todas as esferas para que o problema seja resolvido, para que isso não ocorra de novo, para que, se houve algum dano, seja reparado. Então, a gente preza muito pela qualidade, pela qualidade e excelência do serviço que a gente presta. Sim. Eu acho que a questão do NPS, eu como gerente de produto, gerente da unidade, uma das coisas que mais me deixa orgulhoso é essa métrica do NPS. Porque, assim, quando a gente fala de experiência do cliente, muita gente fica confusa. O que eu faço primeiro? Porque tem uma série de coisas que você pode trabalhar dentro da experiência do cliente. E a questão de você ter uma pesquisa de satisfação dentro da métrica do NPS é a coisa mais simples e inicial que você pode fazer, e ela está atrelada à ferramenta do Wi-Fi. Então, assim, é a oportunidade que você tem de ter aquela pessoa com o cadastro e perguntar para ela se ela foi bem atendida ou não. Sim. Né? Então, isso não envolve ali um colaborador para fazer isso, tem toda a métrica ali para você analisar. E no caso de vocês, somando ao que você já testemunhou aqui, né, eu percebi que vocês têm um índice de respostas, vocês têm um NPS no nível de excelência hoje, então olha, o NPS de vocês está em 81, se eu não me engano, nesses últimos 12 meses, é um nível de excelência, né, o que já mostra o quanto a qualidade do produto e serviço. Mas só que olhando ali, o nível de respostas que geram mensagens, em que o cliente, além dele dar a nota, ele escreve sobre a experiência dele, eu percebi que na experiência de vocês é maior, comparando com outros nichos que a gente trabalha. Né? E olha só como é uma área sensível, onde de repente as pessoas nem estariam ali tão propensas a falar sobre aquilo, mas justamente pelo contexto do serviço, da estrutura como um todo ser muito bem feita, aquele volume de feedbacks ricos ele é maior. Né? Então, olhando ali alguns testemunhos das pessoas, ali é muito legal ver e quanto esse material é rico, né, para que vocês possam trabalhar, retroagir essa informação ali, retroalimentar, na verdade, as áreas de atendimento ao cliente para poder continuar melhorando. Né? Porque mesmo sendo já um serviço de excelência, se você deixa de lado ali o feedback do cliente, a tendência de você ter problemas com o teu serviço é maior. Então, eu achei curioso não sei se você deu uma olhada ali como de repente, como gerente de TI, você não tem um contato tão direto, né? Mas eu achei curioso essa questão. Eu olho bastante, cara. Assim, eu desativei as notificações, porque são muitas, né? Mas eu olho bastante. Eu acho que até é uma coisa, falando como profissional e como ser humano, que te motiva a trabalhar. Esse tipo de informação. Às vezes, se dá aquela desmotivada, dá uma olhada lá e falo, cara, esse é o propósito da empresa. É esse feedback que a gente recebeu aqui que faz a gente trabalhar, enfrentar todas as dificuldades, buscar gerar propósito, gerar benefício, né? Gerar valor mesmo ao nosso associado. E sim, eu acredito que a gente tenha mesmo um volume maior de mensagens, até pela característica. Eu digo que algumas vezes, uma pessoa ali que se conectou, ela vai passar uma vez na vida ali, no velório que ela foi, né? Algum parente, algum conhecido. Então, essa experiência, ela não pode, ela tá ali para um momento sensível. A gente não pode priorar esse momento. A gente tem que criar um ambiente onde favoreça, onde ela consiga sentir tranquilidade e segurança, né? Então, ter esses feedbacks e aí isso, acredito que retorna muito em feedback. Sim. Né? Até uma comparação com outras unidades, às vezes com outras empresas do segmento, a pessoa tem ido em outro local, criou uma impressão ruim, e aí chega numa estrutura, tem uma outra impressão, e ela se sente à vontade ali de responder. Uma coisa que nos ajuda bastante também nas pesquisas é a facilidade de personalização da pesquisa, das perguntas.
né? Então, isso faz com que a gente se adapte muito bem às perguntas para cada local, né? Eu não posso perguntar em uma capela o quanto você indicaria o estabelecimento para alguma pessoa. Acho que fica uma pergunta um pouco difícil. Sim. Mas sim, eu pergunto como ela foi atendida. Né? Entendi. Já numa clínica médica onde a gente tem, eu posso perguntar outra coisa. Eu posso perguntar, focar em pontos diferentes. Então, a nossa pesquisa ela é customizada dentro do Wi-Fi por segmento, né? Para que a gente possa ter informações precisas. Né? Sim. Ali, cara, como está a estrutura, como que está o ambiente, como que foi o atendimento, estava tudo limpo, tudo estruturado. Se é uma clínica médica, você foi atendido por um médico, qual é a opinião sua sobre o médico, né? Acho que vai de encontro daquilo que você falou sobre a necessidade de ter o software mais personalizado para a tua área, para a tua atividade. Então, quando você encontra um software onde você consegue personalizar, deixar ele mais com a sua cara, com o seu estilo de comunicação, né, com a área que você atende, você é um caso comprovado disso, você consegue ter um feedback maior, você consegue ter um índice de retorno maior e, por consequência, consegue diagnosticar ali melhorias, né, para o teu produto e serviço. Exatamente. Legal. Bacana. Bom, e aí, você tem algum contato com a galera do marketing sobre os dados que estão sendo utilizados ali? Eu vi que vocês estão com 262 mil cadastros ali, desde que vocês começaram com a gente. Quando a gente fala ali de custo por lead, né? Comparando, dá menos de R$2 por lead. Sim. E é um custo que você for comparar com aquisição de mídias pagas, televisão, rádio, as mídias, os formatos convencionais para você capturar lead, é um custo muito mais... o custo-benefício é muito melhor, né? E você tem algum relacionamento trazendo o que é coletado com Wi-Fi? Você sabe, tem esse domínio sobre como o marketing está usando as informações? Sim. Nós, como TI, nós imputamos essas informações e automatizamos para o marketing, né? Hoje, nosso time de marketing, a gente tem um time de inside sales também, né, que trabalha com as vendas internas, e esses leads nutrem essas áreas. Então, vamos para esses funis, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana aí de contato e de ter um lead aquecido, informações, e o que, de novo, né, o que a ferramenta acaba proporcionando muito em questão de integração. Foi muito fácil a gente integrar isso com a nossa solução. Né? Nosso marketing hoje, nossa parte de vendas, trabalha com Salesforce Marketing Cloud. Então foi muito tranquilo a gente fazer uma integração, pegar esses leads, levar lá para dentro, levar essas informações, e até mesmo ele colabora no nosso CRM, né? Hoje nós utilizamos Salesforce, para a gente ter uma visão 360 do cliente. Então hoje nosso associado, né, nosso cliente, ele acaba tendo diversas interações com o nosso negócio. E muito espaçadas, muito em segmentos diferentes. Ele pode ir numa consulta médica, ele pode ir numa consulta odontológica, ele pode ir um dia lá no plano, fazer alguma alteração cadastral, pagar um boleto, ele pode ir no velório, né? Ele pode fazer uma visita no cemitério. E hoje, com o Wi-Fi, a gente consegue ter essa visão 360. E os dados, né, esse check-in que ele fez lá no local, essa entrada, alimenta o nosso Salesforce e a gente consegue ver toda a trilha do nosso cliente. Né? Os outros sistemas também trazem mais informações para a gente ter uma visão mesmo de CRM. Né? Ter esse conceito de CRM onde a gente sabe o que o cliente está... E até mesmo conseguir prever movimentos para gerar mais benefícios. Olha, o cliente está usando demais esse serviço. Vamos ver se esse serviço, né, se a gente pode melhorar, reduzir custo, enfim, escalar esse serviço para o cliente ficar melhor. Né? Legal. Então, ele acaba apoiando muito nesse sentido. Não, bacana. Então, eu acho que um dos ganhos operacionais que vocês têm, né, você falou da questão do NPS, de aferir a satisfação, que eu vejo como um ganho operacional. Você acabou de falar agora, né, da questão envolvendo essa jornada do lead, né, de alimentar esse funil de vendas e tal, que a gente sabe quanto é difícil você ter isso. E hoje, pelo Wi-Fi, você tem essa automaticidade com as integrações envolvidas com Salesforce e tal. Vejo como um ganho operacional também, né? E tem algum outro ganho operacional que você vê que talvez você tenha tido no grupo em relação à utilização do Wi-Fi? Do que a gente falou? A gente falou da LGPD, né? A gente falou porque a LGPD simplesmente você evita ter multas. A questão envolvendo a satisfação e envolvendo também a questão de alimentar o funil de vendas. Exato. Tem algum outro ganho operacional que você Além enxerga? de alimentar o funil de vendas, tem essa visão de CRM, né, de essa operação.
E tem a questão mesmo de ter uma solução, Fábio, que a gente não precisa se preocupar, né? Eu não preciso administrar, não. Seria diferente se eu desenvolvesse alguma coisa própria, né? O trabalho de sustentação, trabalho de administração. Hoje a gente tem uma solução focada nisso. Então ela traz um ganho para a gente operacional, a gente não precisa ficar liberando, fazendo nenhuma gestão de acessos, a gente consegue ter uma capilaridade grande. A solução, como eu falei, é uma solução SaaS, então a gente não precisa de infraestrutura, a gente sabe que a nossa internet funcionando bem, o sistema vai estar funcionando. Então tem diversos ganhos nesse sentido, mas os ganhos operacionais, os ganhos também para a parte de marketing, de segurança, como você colocou, são bem relevantes para o grupo. Legal, bacana. Eu acho que a gente conseguiu cobrir a maioria dos pontos aqui, queria já caminhar para uma finalização. Agradecendo você pela presença, pela disponibilidade. A gente sabe que um gerente de tecnologia e infraestrutura como você hoje tem uma agenda apertada, com muitos desafios, né? Mas foi muito legal compartilhar e ouvir de você aqui hoje como a transformação digital através de softwares como o Wi-Fi pode ajudar, né, alguém ocupando o seu cargo com seus desafios, ajudar você em relação aos desafios envolvendo segurança e a parte operacional, né? E quero mais uma vez puxar aqui, né, essa conversa em relação ao nosso material rico a respeito de segurança, de LGPD, das obrigações legais e dos desafios que os gerentes de tecnologia hoje têm dentro de cada um da sua empresa, né? Aproveitar e reforçar para vocês utilizarem o link que está sendo colocado nesse material aqui dessa conversa, baixarem nosso e-book a respeito de segurança, a respeito de LGPD e como as nossas soluções do Wi-Fi podem ajudar vocês no seu dia a dia, assim como o Douglas acabou de testemunhar aqui nessa nossa conversa no nosso podcast, nosso episódio de hoje do Além do Software, ok? Douglas, quer deixar alguma mensagem de agradecimento ou de alguma comunicação final para a gente encerrar essa conversa? Eu agradeço o convite, Fábio. Realmente foi muito bacana poder falar um pouquinho da nossa experiência e agradecer mesmo o Wi-Fi pela solução que nos entrega, sempre está nos atendendo muito bem, né? Então é uma solução que a gente gosta e recomenda. A gente que agradece, foi um prazerzão receber você aqui. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado.